de volta com o programa De Fato e de Direito. Hoje falando sobre a lei do estágio. Para os estagiários, na verdade, que são contratados por empresas privadas aqueles que são contratados por órgãos públicos, né? Existe alguma diferença mesmo na parte da legislação, na parte da contratação? Não, diferença, assim, todos são regidos pela única lei, né? Como o Nobre falou, muitos órgãos públicos, eles emitem um edital, eles lançam um edital e eles fazem um processo seletivo mais criterioso. Isso depende muito do órgão. Né? Mas, assim, a grande diferença entre os dois é que, assim, para as empresas privadas, no final do seu estágio, até mesmo antes de concluir os 2 anos, a maioria dos estagiários, eles são contratados como efetivo. Né? Nós o CIE fez uma pesquisa recente e 60% dos estagiários em empresas privadas, eles são depois absorvidos como funcionários. No caso da instituição pública, não pode, né? Então, assim, em órgãos públicos, o que vale realmente é o aprendizado ao longo daquele estágio. Mas, assim, as empresas privadas, a grande maioria, efetivam seus estagiários. No âmbito público, o que diferencia basicamente é a necessidade do concurso. A Constituição impõe a todo e qualquer órgão da administração pública, direta, fundacional, o autárquico, ela deve necessariamente selecionar não só estagiários, mas seus próprios servidores por via de concurso. Né? E realmente aí não tem razão, não há como efetivar. Mas o aprendizado permitirá que eles se preparem, inclusive, para o concurso que venha a ser feito pela própria. Isso acontece muito e o estagiário acaba se transformando num servidor. É verdade, o estagiário acaba se identificando, né, com aquele ambiente, com aquele órgão e acaba se preparando para um concurso. Né? A nova lei do estágio, ela veio realmente, essa de 2008, né? Ela veio realmente regulamentar a condição do estagiário, já que existe também a questão do desvio ali da função do estagiário, né? A gente escuta muito falar. E essa lei realmente ela veio regulamentar mais de perto, as empresas passaram a seguir realmente essas condições. Eu digo o seguinte, a lei é minudente, né? Traça todos os parâmetros ideais para que o estágio seja contratado de forma lícita, dentro daquilo que se espera do Estado de Direito. A lei é perfeita. O problema não é o ideal, o problema é o que ocorre na prática. Na prática, não é raro os estudantes, mesmo aqueles de nível superior, serem admitidos em determinadas organizações sob esse manto de que são estagiários e acabam desenvolvendo a atividade fim dessas empresas, dessas organizações. E aí onde entra a questão da desvirtuação do estágio, que acaba se transformando numa verdadeira relação de emprego. E para isso, ao final, aquele estagiário se sentir prejudicado pode procurar os órgãos competentes a nível de fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego, que atua preventivamente ou durante o estágio, e ao final, se quiser intentar uma ação, procurar o órgão, a justiça especializada para esse fim. Inclusive, né, com a nova lei, tem a obrigatoriedade do relatório a cada 6 meses. Perfeito. Esse relatório, inclusive, deve ser visto pela instituição de ensino, né, que é uma peça fundamental nesse processo. Então, assim, a ideia é exatamente para evitar esse desvirtuamento, como o Nobre falou. Então, a partir do momento que o estagiário preenche aquele relatório, encaminha para a instituição de ensino, que a ideia é que o supervisor de uma área verifique aquelas atividades e veja que tenha um desvirtuamento, que a instituição de ensino também tome algum posicionamento em relação a isso, né? Então, assim, claro que é o que o Nobre falou, a lei existe, é para ser cumprida. Algumas empresas acabam não atendendo, essa questão do desvirtuamento ainda acontece. Eu acredito que com a nova lei ela teve uma reduzida, assim, né? Até porque, como está tudo muito claro, né? Inclusive a importância da instituição de ensino, então a ideia é que realmente tenha melhorado essa questão. Mas ainda acontece e a instituição de ensino ela é fundamental nesse processo, né? Porque quem pode falar se a área é correta ou não de atuação? É o coordenador, o supervisor daquela área. Ele pode falar melhor do que qualquer pessoa. E é importante ressaltar que o estágio é supervisionado, acompanhado por um professor da instituição de ensino que participou do contrato, é acompanhado, supervisionado por
o empregado da empresa, especializado naquela área específica. Né? A lei cuidou de tudo. Né? A lei cuidou de tudo. Então, cabe agora só aos interessados cumpri-la. Aproveitando, no CIE ele disponibiliza para os nossos parceiros esse relatório. Né? Então, assim, a cada 6 meses, a empresa ela vai receber lá no e-mail do supervisor daquela área, né? Do coordenador, ele vai receber o relatório de acompanhamento, tem um modelo do relatório e deve ser preenchido. Né, e aí entregue à instituição de ensino. Então, assim, é uma ferramenta que se disponibiliza, né, para as nossas empresas para facilitar o cumprimento da lei. Esse é o intuito. O que a gente pode destacar dessa nova lei, que é que ela trouxe, assim, que realmente permitiu a condição favorável desse trabalho de estagiário, né? Bom, eu diria que quando ela dispõe que o estágio não caracteriza vínculo empregatício, né? Ela realmente permitiu aos empresários, de modo geral, mais liberdade na admissão de estagiários, porque eles vão ter a certeza de que não serão demandados a posteriori por uma ação trabalhista reclamando, por exemplo, os direitos próprios de empregado. Acho que isso faz com que as empresas se tornem assim mais seguras no ato de admitir estagiários. Elas sabem que não há um vínculo. Claro, elas vão ter que cumprir tudo direitinho. Se cumprir tudo direitinho, não há vínculo de forma alguma. Então, ao final daquele período, aquele contrato de estágio se encerra, ela poderá contratar outros estagiários e seguir adiante sem ter aqueles encargos próprios da relação de trabalho, que não são poucos. E completando o que o Nobre falou, acho que essa nova lei trouxe algumas coisas que modificaram a lei anterior, que era de 77, não é bem que modifica, mas que acrescenta a questão das 6 horas, né? Porque antes da nova lei não era claro o cumprimento das 6 horas. Então, assim, essa nova lei é muito clara. A carga horária máxima do estagiário são 6 horas dias ou 30 horas semanais. Então, isso já é uma coisa que facilita a vida do estudante, porque daí ele vai ter tempo para ir para a faculdade, para fazer as suas atividades, né, da faculdade e aí também poder estagiar. Uma outra coisa que essa nova lei também definiu é a questão dos 2 anos. Então, se entende que 2 anos é tempo mais do que o suficiente para o estudante adquirir conhecimento naquela área. Né? E a partir de 2 anos, não, o estudante já está pronto. E aí, se houver uma possibilidade de ser efetivado, é uma maravilha. Então, determinando os 2 anos, eu acho que também foi um ponto importante para definir realmente a característica do estágio, né? Que é uma mão de obra diferente, que é um processo diferente, que não pode comparar com um servidor ou com um funcionário, um colaborador normal, porque ele realmente é regido e ele deve ser tratado de forma diferente. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.